com o nosso pastor Júlio, nosso irmão Arley. E pastor Júlio, nós estamos aqui e queremos ver com o pastor como que foi a sua infância, a juventude do pastor na igreja, se o pastor não era da igreja, como que foi? Na verdade, eu nasci em um lar católico, os pais, toda a família, eu sou o mais novo entre 4 irmãos. Perdi o meu pai ainda na minha infância, aos 8 anos de idade. Antes disso também eu tive um episódio marcante na minha vida. Aos 6 anos de idade a nossa casa se incendiou, ou seja, perdemos tudo, saímos apenas com a vida, se perdeu tudo. E depois, como eu disse, aos 8 anos de idade vim a perder o meu pai, e com poucos meses após o falecimento dele, o meu irmão mais velho aceitou a Cristo. E a partir dele, Deus começou a salvar toda a família. Depois de um ano da conversão dele, eu me converti também. E por último, coisa que é diferente na maior parte das famílias, a minha mãe que se converteu a Cristo. Então, primeiro, os filhos aceitaram ao Senhor Jesus e depois a minha mãe, que hoje também é obreira na casa de Deus. Aos 9 anos de idade, me converti ao Evangelho. Apesar de ser criança, eu já tinha plena consciência do que era servir a Cristo. Eu já entendia, como eu entendo hoje, o que é fé, o que é o Evangelho, o que é a decisão, o que é o posicionamento. Isso eu já entendia naquele tempo. Aos 10 anos de idade, eu preguei pela primeira vez. Desde que eu aceitei a Cristo, enquanto criança, Deus já colocou no meu coração um amor muito grande pela palavra de Deus. Os meus irmãos já eram os que foram se convertendo também, se tornando obreiro. Um dos meus irmãos já era músico na igreja. E eu sempre, o amor pela palavra de Deus, sempre o meu desejo pela palavra de Deus, o meu desejo de pregar a palavra de Deus. Buscava, eu lia já a Bíblia desde criança, e com 10 anos, Deus ele me proporcionou essa oportunidade de pregar a palavra de Deus pela primeira vez. Preguei mais algumas vezes, ainda na adolescência, e depois de um período, fiquei ali na igreja como um adolescente que teve lutas na sua fé. Nunca me ausentei totalmente, mas teve um momento de luta na minha fé, sempre ali na igreja, participando das atividades, mas já não pregando, não cooperando, apenas presente na igreja. E aos 14 anos de idade, eu volto a pregar a palavra de Deus, começo a cooperar já ativamente como um obreiro, já desde os 14 anos de idade, vindo às reuniões de obreiro, na época aqui na João Negrão, e dali para cá, eu, firme com Cristo, louvo a Deus, pregando a palavra de Deus e fazendo a obra do Senhor Jesus. Que maravilha! Então, desde cedo, o pastor já sentiu essa necessidade de estudar a Bíblia, de pregar a palavra de Deus e ser uma voz de Deus aqui na terra. Sim, inclusive, minha esposa está me lembrando aqui, eu buscava muito de Deus o dom da palavra, o dom da pregação. Claro que a Bíblia ela especifica de uma forma diferente, mas como nós entendemos a nossa linguagem simples, eu sempre buscava o dom da palavra. Eu tinha um desejo de pregar a palavra. E certa feita eu tive um sonho, que minha esposa me lembra agora, nesse período ainda de 9, 10 anos de idade, que eu estava em um local onde eu só via a luz sobre mim, no local onde eu estava. E mais nada, eu não conseguia enxergar mais nada que estava à minha volta. Era uma escuridão muito densa, uma grande escuridão. Aí Deus falava assim comigo, no sonho: você realmente quer o dom da palavra? E eu assinalava no sonho que sim. Aí Deus disse: pois então se prepare para o que está à sua frente. Ou seja, havia uma luz sobre mim, mas eu não sabia as lutas que eu enfrentaria. E olha que interessante, Deus estava falando ali com uma criança, entre 9 e 10 anos. Quer dizer, não existe idade, existe propósito. Então, quando nós falamos de uma juventude forte, aqui talvez eu esteja avançando já em alguma pergunta que o irmão faria, de juventude forte, de uma juventude que faz a diferença, nós temos que considerar que não é questão de idade, é questão de propósito. Nós não podemos, em hipótese alguma, subestimar a capacidade dos adolescentes, dos jovens, em servir a Deus plenamente, em servirem a Deus dentro de um propósito, dentro de um chamado. Eu já entendi isso aos 9 anos de idade, busquei
e sinto que Deus tem correspondido com aquilo que Ele prometeu lá atrás para nós. Então, nessa questão do que o pastor está falando, acredito mais sobre na maturidade, não tem muito a ver, então, a maturidade com a questão da idade. A maturidade vai da pessoa, do adolescente ali, às vezes mesmo que é uma criança, é um adolescente, mas ela pode ser uma pessoa madura. Sim, pode ter entendimento do que é o chamado, pode ter entendimento do que é propósito. Sim, até porque, claro, considerando as limitações, a diferença da cognição, do entendimento em cada idade, a gente sabe como uma criança entende, como um adolescente entende. Agora, a palavra de Deus, ela não faz distinção de idade. Nós vemos Deus chamando uma pessoa madura, já como Abraão, e a gente vê Deus chamando Samuel, sendo muito novo. E assim, e diversos outros exemplos que podemos citar, Davi sendo chamado enquanto jovem, José, muitos exemplos. É exatamente o que o irmão disse. A maturidade da fé não está relacionada à idade. A partir de 20 anos, a partir de 30 anos ou com 40 anos. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia Sagrada e também não consigo perceber isso na minha experiência pessoal, como Deus me chamou, como eu fui desenvolvendo o meu chamado e o que eu vejo hoje na juventude. Na verdade, o que corre-se o risco é eu não proporcionar o ambiente que o jovem precisa para amadurecer. Se eu tratar uma criança sempre como criança, ele vai estar com 12, 13 anos, ele ainda vai ser criança. Ele vai estar com 15 anos, ele ainda vai ser criança. Ele vai chegar aos 20 anos, ainda vai ser criança, porque eu ainda estou tratando ele como criança. A nossa geração, eu posso dizer aqui, bom, né, nós aqui que temos um pouquinho mais de idade, né, bom, minha esposa é jovem também, mas pegou um pouquinho desse tempo. Aqui também nossa irmã Aline, né, nós, acho que dentre os que estão aqui, tem um pouquinho mais de tempo de existência, para não falar a idade, né? Nós viemos de uma geração em que o ambiente proporcionava isso para nós. Nós éramos estimulados a seguir o exemplo dos fiéis, aquilo que Paulo disse a Timóteo. Na verdade, num ponto ainda muito mais crucial, o que Paulo dizia, como Timóteo tinha que se comportar em relação à igreja de Cristo. A maturidade ela é desenvolvida conforme o ambiente que você está. Então, um jovem ou um adolescente que está num local onde é estimulado esse crescimento espiritual, essa busca pelo Espírito Santo, o compromisso de oração, a fidelidade, a santidade, essa maturidade será gerada. Mas se eu tratá-lo de forma frágil, aquilo que a gente ouve muito nos dias de hoje, o jovem é fraco, o jovem é delicado. Claro que nós entendemos que a fase da juventude é crucial, isso nós reconhecemos. Agora, se eu sempre tratá-lo como algo frágil, se eu sempre subestimar a força, que João vai dizer que na verdade o jovem guardando a palavra ele é forte, então eu corro o risco de formar uma geração frágil. E a pergunta é, quem serão os obreiros amanhã? Essa é a minha preocupação. Se eu estou lidando com o jovem a vida inteira, naquele mesmo nível, impedindo a maturidade dele, não, porque jovem é jovem, jovem é jovem, aí você vê gente com, desculpa a minha expressão, eu acho que eu tenho que aproveitar essa oportunidade para ser franco, pessoas com 40, 50, 60 anos se sentindo jovem, com todo respeito, né, se sentir jovem, tudo bem, mas a juventude, ela avança para uma outra etapa na vida, e eu tenho que respeitar isso, esse ciclo, e a maturidade, ela tem que ser estimulada, como eu disse, o ambiente que nós proporcionamos aos jovens tem que ser esse local de maturidade. Senão, amanhã nós não teremos obreiros, nós não teremos pastores, porque eles estão sendo criados para ser jovens para sempre. Para serem chamados para um entretenimento. O que é que interessa o jovem? Não, muito pelo contrário. Eu tenho que gerar nele o interesse correto. A gente está invertendo as coisas. Vamos ver o que é que interessa o jovem. Vamos fazer uma programação diferenciada, né? Vamos, sei lá, colocar um pula-pula na igreja, né? Enfim, desculpe a minha franqueza aos irmãos, não sei se eu poderia ter entrado por esse caminho na nossa entrevista, mas há essa preocupação. Eu não tenho que ceder à ideia de que vou procurar o que é interessante para atraí-los.
Aqueles que eu já tenho, eu tenho que garantir neles o interesse correto. Senão, eu estarei criando uma geração que crê no Evangelho de uma maneira muito superficial e que não estará preparada para as batalhas reais da fé. Porque o mundo, a fé, o Evangelho são cheios de desafios. E eu preciso preparar isso. Eu tenho um filho. Semana que vem ele completa 10 anos de idade. Eu tenho que prepará-lo para a vida. Eu tenho que já ir preparando ele para a realidade de como a vida funciona. Se eu levar ele a vida inteira no meu colinho, meu filhinho, tadinho, né, mãezinho dele, ele, quando se deparar com a vida, ele vai ter uma frustração muito grande. Vai dizer, por que meu pai não mostrou que a vida era assim? Por que meu pai não revelou para mim a verdade da vida? Então, é isso que eu penso em relação à juventude. Eu, enquanto pastor, eu percebo essa responsabilidade que eu entendi lá atrás, de que a nossa geração seja preparada para a realidade do que é o Evangelho, para a realidade do que são os desafios no mundo e para entender, para saber que eles já estão inseridos nesse desafio, que eles já estão inseridos nesse chamado, que Deus conta com eles hoje e amanhã. Maravilha, interessante o que o pastor, né, comentou acerca do desejo, né, acerca que o Senhor tinha da palavra e do que Deus já tinha através da vida do Senhor e a forma que o Senhor se entregou, né, verdadeiramente a esse chamado, né, e também, né, dizendo sobre o ambiente que nos torna pessoas mais maduras, né. Vale a gente muito entender que quando Deus chama Jeremias, Deus fala acerca do chamado que ele iria exercer, né? Ser um profeta, né? Sobre as nações. Deus o colocaria sobre grandes responsabilidades, né? Para destruir, para derribar e também para construir, para plantar, né? Então ali Deus já estava lançando sobre ele ali o seu ofício futuro, né? Só que daqui para lá ele era necessário também cumprir certas, tomar atitudes, né? Porque é necessário, né? Como o Senhor mesmo disse, chega a fase da nossa vida, a gente tem que tomar atitudes, chamar a responsabilidade para nós, para exercermos certas autoridades na nossa vida, não é verdade? Sim, o irmão pontuou muito bem a questão de chamar a si a responsabilidade. E, infelizmente, isso não tem sido estimulado para a nova geração. Isso é preocupante. Eu fui entendendo, à medida que eu fui me entregando ao chamado de Deus, eu entendi isso lá atrás, na minha infância. Aí, na minha adolescência, eu senti essa confirmação de Deus, ao que Deus queria da minha vida. Então, eu já lidei dos 14 anos, já atuando como obreiro, já como pregador, como tudo que um obreiro faz na igreja. Eu já entendia essa responsabilidade. E também, junto com a responsabilidade, as atitudes que eu precisava ir tomando e me preparando espiritualmente, a vida de oração. Eu já, não me lembro a idade certa, sei que com 15 ou 16 anos, eu já comecei a fazer o Ministério da Oração, Oração do Calvário. Então, durante 2 anos, ininterruptos, eu não lembro se eu cheguei a faltar algum dia, mas cerca de 2 anos, eu fazia a oração do Calvário, das 18 às 19 horas. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, eu fui entendendo que eu precisava buscar a Deus, que eu precisava ler a palavra de Deus. Eu fui chamado a essa responsabilidade. Eu preciso aprender, eu preciso entender, preciso me preparar espiritualmente. E tenho certeza que tudo isso que foi sendo construído pela oração, pela palavra, pela responsabilidade que eu fui tendo desde cedo, foi me moldando e foi me dando subsídio para eu viver o que Deus tinha à frente. Que naquele momento eu não sabia, mas claro, Deus na sua onisciência já tinha preparado. O pastor comentou aí sobre, o pastor não sabia sobre o chamado de Deus, e como que chegou ao tempo que o senhor descobriu o chamado de Deus na sua vida na minha vida, pelo menos. Deus vai revelando à medida que você vai vivendo, que você vai se entregando ao chamado. Bom, desde cedo eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida com a pregação da palavra. Eu me dediquei nisso durante toda a minha juventude, sempre ao ministério da palavra, ao ministério da pregação. Ainda na juventude também Deus despertou em mim o desejo pelo ensino, simultaneamente com a palavra de Deus. Eu já com 17 anos, na minha igreja, eu comecei a lecionar na escola bíblica dominical. Então, Deus foi mostrando isso para mim e eu fui me entregando ao chamado. Isso só foi crescendo. Por isso que eu digo, progressivo. Eu entendi, fui me entregando, fui vivendo isso e eu sentia que estava agradando a Deus.
sempre. Chegou um tempo da minha vida que eu precisei fazer uma escolha muito mais séria, vamos dizer assim, dentro do meu chamado. Quando o Senhor proporcionou o convite, a oportunidade, a porta para servir a Deus de forma integral no ministério. Então, ali eu já estava com uma família consolidada, já não era mais jovem, solteiro, já com família consolidada, já com meu filho, eu já tinha o Julinho na época, e de repente Deus propõe uma mudança completa na minha vida. Assim, algo que mudaria tudo, assim, 180 graus, né? Ou de repente até mais do que uma vez 180 graus, ou seja, várias mudanças que iriam acontecer sendo iniciadas por essa. Então, eu precisei ter a certeza. Realmente é isso que Deus quer para a minha vida? Na verdade, dentro de mim, eu não conseguia ver outra alternativa. E aí fez sentido para mim uma frase que eu li uma vez, que a certeza do ministério, a certeza do chamado, não é quando você tem apenas aquela opção. Por exemplo, eu vejo pessoas dizendo assim: Deus me chamou para o ministério, me chamou para a obra, ou para servir de forma integral, porque todas as portas se fecharam e a única que eu tinha era o ministério. Bom, eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo Deus propondo ao homem a oportunidade de escolher, de decidir. Então, no meu caso, eu tinha uma vida profissional estabilizada, eu tinha mais do que estabilidade no meu trabalho, eu tinha uma perspectiva de crescimento, eu atuava na área da qualidade, né, na empresa, uma metalúrgica na minha cidade. Então, eu tinha uma carreira promissora dentro daquilo que eu atuava. E, de repente, eu preciso largar a mão de tudo isso, eu preciso dizer, não, eu quero seguir o que Deus quer. Sendo que todas as portas para mim estavam abertas, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, a estabilidade financeira que eu tinha, nós já com a nossa casa própria, uma vida estabilizada, onde nós estávamos, um bom salário, tudo muito bem na nossa vida. Quer dizer, todas as portas estavam abertas e eu precisei fazer uma escolha. Eu quero o caminho de Deus, eu quero o que Deus tem para a minha vida. Eu precisei abrir mão de um trabalho onde eu estava há 8 anos. Na verdade, foi o segundo emprego que eu tive registrado. Eu havia entrado com 18 anos nessa empresa, então já fazia 8 anos que eu estava nessa empresa. Eu precisei sair sem nenhum direito, porque para ir ao seminário pastoral, eu tive que pedir a conta no meu trabalho. Então, imagina, com família, esposa, filho, com responsabilidade de um homem, eu tive que aceitar abrir mão de um emprego bom que eu tinha, do acerto, que de uma certa forma ajuda, né, quando você é dispensado da empresa. Não tinha seguro-desemprego, porque eu tive que pedir a conta para ir a um chamado de Deus. Quando eu ouvi a proposta do seminário pastoral, foi a primeira turma, em uma reunião aqui na sede, naquele tempo, João Negrão. Quando eu ouvi a proposta, eu já entendi o chamado de Deus. E já comecei a calcular todas essas coisas que eu precisaria abrir mão. Quer dizer, eu tinha tudo, todas as portas abertas. Deus falou claramente que era o que eu deveria fazer. Já casado, precisei consultar a opinião da minha esposa, que automaticamente também entrou comigo o conforto da minha casa, o conforto do meu lar. Muitas pessoas criticaram a minha decisão porque, bom, hoje o seminário pastoral está consolidado, eu acredito que seja a 7ª turma. E eu fui para a primeira. Ninguém sabia o que era, ninguém conhecia o que era o tal de seminário pastoral da Igreja de Deus e Amor. Muitas pessoas que me conheciam enquanto membro, obreiro na minha igreja, diziam: esse irmão está doido, né? O que esse irmão está pensando, meu Deus? Ele vai abrir mão do seu trabalho, ele tem tudo aqui, por que ele vai sair daqui? Eu sabia o Deus que havia falado comigo. E claro, aí vem os sinais de Deus, como Deus vai confirmar, isso pode ser particular para cada um. Eu entendi o chamado de Deus, tive muitas lutas quando aceitei cumprir o chamado de Deus, porém eu tenho comigo o seguinte: se o chamado não te custa nada, ele não vale nada. O chamado tem que te custar alguma coisa. Se não tiver uma renúncia, se você não precisar abrir mão de nada, se não lhe custar nada, o que isso lhe vale? Tem que lhe custar alguma coisa. Eu percebi isso
quando eu tomei a decisão para seguir o convite da parte de Deus para o ministério. Interessante, pastor, sobre a renúncia para cumprir o chamado. E vamos aqui para a finalização aqui do nosso bate-papo, porque já o horário já está findando. E para finalizar, pastor, o que o pastor tem a falar de conselho para o jovem que talvez tenha o desejo de seminário, ou está vendo um seminário, o seminarista lá em São Paulo, estão vendo o pessoal indo para lá? O que o pastor tem a dizer para o jovem agora, que talvez tenha esse pensamento, ou tenha dúvida, não sabe se vai, se não vai, se cumpre o chamado, se renuncia? Entendi a pergunta. Não apenas o seminário em si, claro que o seminário ele é uma porta, na minha vida foi uma porta para entrar no ministério, foi após o seminário que eu dirigi a primeira igreja, enfim. Mas vamos pensar em chamado. Antes de qualquer coisa é preciso ter chamado, porque a pessoa pode ir para um seminário sem ter chamado. Pode ir, sei lá, por qualquer algum motivo, enfim, não cabe aqui no nosso tempo. Então, apenas o ir não quer dizer que tem um chamado. Então, isso tem que ser identificado. E se identifica primeiro pelas renúncias, né? O que você está abrindo mão, então eu já começo a perceber o valor desse chamado. E em segundo lugar, realmente é algo muito subjetivo. É da minha comunhão com Deus, é do meu propósito, é o que eu entendi que Deus quer para a minha vida. Meu conselho para a juventude é que não abra mão do seu chamado. Não abra mão daquilo que Deus ele tem a fazer sobre a sua vida. Eu abri o texto aqui em Hebreus, só para deixar como conselho aos irmãos. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés ele tinha uma carreira promissora no palácio de Faraó. Ele estava na linha sucessória. Quer dizer, ele tinha tudo ali e tinha também um futuro lhe aguardando, uma carreira no palácio. Mas ele se recusou a isso, porque o texto vai dizer que ele viu como quem vê o invisível. Então o chamado, você vê o que ninguém vê. Então, quando você falar para alguém sobre o teu chamado, é muito provável que as pessoas não vão entender o teu chamado. Porque isso é individual, Deus revelou para ti, Então o que Deus revelou para mim, naquele momento, eu abrindo o meu coração para as pessoas, a maioria não entenderia. Então, jovem, tenha intimidade com Deus. Tenha uma vida com Deus. Se dedique a servir ao Senhor da maneira que agrada. Se dedique em oração, se dedique em jejum, se dedique em santificação. Deus ele procura pessoas para a obra. Eu posso aqui, dentro dos minutinhos que nós temos, até peço a licença se a gente passar alguns minutos. Sei que a irmã Aline não vai cortar o nosso microfone aqui, mas é muito importante, meus irmãos, quando nós pontuamos esse aspecto do chamado, de nós compreendermos o que Deus quer para a nossa vida, é que dentro dessa decisão, dentro desse desafio do chamado, a minha escolha, o que eu tenho, o que eu desejo fazer para o Senhor, é um compromisso espiritual entre eu e Deus. Então eu vou abrir mão, vai ter renúncia, e a recompensa nunca se pode esperar das pessoas. A recompensa ela sempre vem de Deus, a gente faz para Deus, o que está sendo feito aqui agora é para Deus, e esta é a razão maior de entender que há um compromisso com Deus, há um compromisso espiritual. É isso que vai fazer a gente se manter firme diante das dificuldades, porque haverá momentos de lutas, haverá momentos desafiadores, mas essa convicção de o que eu faço, para quem eu faço, por que eu faço, vai ser determinante na continuidade do seu ministério. Nós temos muitas pessoas que acabam por abrir mão daquilo que gente de fora percebe. Meu Deus, que chamado tão lindo que essa pessoa tinha. Por que não perseverou mais um pouco? Por que não lutou mais um pouco? Por que abriu mão? Nós precisamos ter essa visão de Moisés, de estar pronto a abrir mão daquilo que aos olhos dos homens pode parecer compensatório para o momento, pode parecer interessante, pode parecer bom, mas o que eu estou visualizando
é maior do que qualquer pessoa na sua natureza, na sua visão comum, possa enxergar. Vale a pena abrir mão dos deleites deste mundo, vale a pena abrir mão das comodidades, vale a pena, melhor dizendo, abrir mão de qualquer outra coisa em prol ao chamado de Deus. Essa é a nossa gratidão, saber que estamos agradando a Deus. E estando agradando a Deus, faz todo sentido o tema da 12ª Conferência de Expansão Jovem. Não me dobrarei, porque eu estou agradando a Deus. Eu quero honrar ao meu Deus. Eu sei o Deus que me chamou e sei qual é o propósito dele para a minha vida. Portanto, nada mudará o meu pensamento. Não é porque eu sou ignorante no meu conhecimento. Muito pelo contrário, eu tenho certeza daquilo que eu sei. Eu conheço o Deus de Israel como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei quem é o Senhor dos meus pais, eu sei qual é a minha fé. Portanto, não vale a pena, nem por um instante, abrir mão da fé, abrir mão do chamado. Que o nome do Senhor seja glorificado através da minha, da sua vida e também da vida de toda a juventude. É isso aí, ouvintes. É isso aí. Graças a Deus. Que Deus abençoe o pastor. Vamos agora para o prefixo da emissora. Daqui a pouco nós voltamos para nós finalizar.